No Brasil, a política não é apenas uma disputa de ideias, é um espetáculo. Enquanto o povo sofre, os bastidores do poder se transformam em um teatro onde cada político interpreta um papel. Heróis, vilões, salvadores da pátria, todos sob o mesmo roteiro, o da autopreservação. A cada eleição, o cenário muda, mas o enredo é o mesmo. Promessas repetidas, discursos ensaiados e uma plateia cansada que continua acreditando. Este vídeo mostra o que se esconde por trás das cortinas, como a política brasileira foi transformada em um espetáculo que entretém, mas não muda nada. Este Brasil merece um presidente da República sério, sensível, que coloque as pessoas em primeiro lugar. Não um presidente que mente em rede nacional, que cria fake news, que disputa através do ódio, do nós contra eles, inclusive com o PT, uma disputa apenas de poder. Enquanto você passa fome, enquanto o nosso trabalhador é humilhado de não ter o que colocar na mesa porque ele está desempregado, eles se alimentam dessa disputa ideológica. Um falta o debate, não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil. O outro mente. Na escalação de uma seleção brasileira, o presidente Lula conseguiu escolher a seleção de 70, que foi o ano que eu nasci. Sendo óbvio, o presidente Lula, o técnico e o Pelé dessa seleção. Então eu encerro pedindo um viva, que vocês terminem o PPA me ajudando. Viva Luiz Inácio da Silva! A política brasileira se tornou uma peça cuidadosamente montada. Câmeras, palanques, redes sociais, tudo serve para construir personagens e manter o público entretido. Os debates são shows, as promessas, roteiros. Por trás do teatro, há diretores invisíveis, partidos, empresários e grupos de influência que determinam o que deve ser dito e o que deve ser esquecido. O objetivo não é resolver os problemas do país, mas manter o público dividido e preso ao enredo. O sistema é o povo. Porque se o povo não criar uma revolta... Não, o problema é o comodismo. Aí quem é eleito fala, poxa, a gente tem que manter o povo calmo. Olha só como é que o sistema funciona. O sistema é o próprio povo e quem assume a representação do povo tem que sempre manter o povo calmo. De tempos em tempos, o povo vota com esperança de renovação. Mas, no fim, os mesmos grupos continuam controlando tudo. Famílias políticas, grandes empresas, bancos e velhos caciques formam uma rede de poder que atravessa décadas. O Brasil muda de rostos, mas não de donos. As decisões mais importantes não são tomadas no Congresso. São feitas em gabinetes fechados, longe dos olhos da população. O que mais deixa puto é que, tipo, esses caras que mais dizem defender o pobre são aqueles que mais usam o dinheiro do mais pobre, que mais paga imposto no nosso país pra fazer a campanha própria e pra dizer que é aquele dinheiro do pobre que tá democratizando o acesso às candidaturas. Quando o pobre, ele nem se filia no partido político pra disputar a eleição, porque ele tá preocupado em sobreviver. Não, como é que o pipoqueiro vai disputar a eleição? Meu amigo, ele tá preocupado em sobreviver. E quando ele tenta disputar a eleição, você sequer deixa ele ter um lugar na chapa pra disputar, quanto menos dá dinheiro pra ele. E quer falar que não, é pra democratizar. Democratizar o quê, cara? 80% dos recursos tá focado em quem tá disputando a reeleição. Se eu batesse na porta do meu partido dava 3 milhões e 300 mil pra disputar. Porque sabe que eu já tenho mandato, e quem já tem mandato tem mais chance de se eleger. E é essa democracia que os caras querem defender? É isso que eles estão defendendo como o acesso da população à política? Não tem acesso da população ao escambau. E aí, só pra desaguar no assunto do fundão, eu não me arrependo de ter falado tão mal contra o fundão. Sou contra o fundão, mas infelizmente isso não deu o resultado esperado. 2022, como você mesmo falou, os políticos que pegaram fundão, principalmente os bolsonaristas, ampliaram suas votações. E os políticos que não pegaram fundão diminuíram suas votações. Então, para nós foi um banho de água fria muito claro. Vocês querem ganhar a eleição ou vocês querem ficar no discurso? Para chegar ao poder é preciso pagar caro.
Campanhas milionárias compram espaço, influência e silêncio. E quem paga essa conta depois? O povo. O retorno vem em forma de cargos, emendas, licitações e favores. A corrupção nesse jogo não é um acidente, é a regra. No Brasil, o poder não é conquistado por ideias, mas por alianças. E cada aliança tem um preço. A Rede Globo desligue qualquer tipo de jornal, porque não existe jornal. O William Bonner ganha 800 mil por mês, ele vai falar o que falarem para ele falar. Ou você vai abrir mão de 800 mil por mês, o William Bonner, para falar a verdade? Não vai. Quando a família dele foi assaltada, a primeira coisa que ele ligou foi para a polícia, quando entraram na casa dele para roubar. Gente, a parte mais importante disso aqui, houve uma época em que praticamente todo mundo gostava da gente. Por quê? Porque eles manipulavam a informação. Porque só existia a TV Globo. Enquanto os poderosos jogam, a mídia molda o cenário. Manchetes, narrativas e escândalos são usados como armas políticas. O que o povo acredita raramente é o que realmente acontece. É o que querem que ele acredite. A guerra não é mais de exércitos, mas de informações. Cada notícia é um movimento estratégico, cada crise é um roteiro calculado. O povo se divide, discute, briga e o poder agradece. Isso. Nós estávamos ontem, mas no meio da audiência nem deu para... Eu brinquei com ele, que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentar essa vez a experiência, está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. No Brasil, a linha entre política e justiça é quase invisível. Juízes, procuradores e ministros se tornaram figuras políticas e decisões jurídicas passaram a ter peso eleitoral. A lei muda de interpretação conforme o interesse do momento. Quando a justiça é usada como arma, a democracia se transforma em jogo de poder. Não há inocentes nem culpados, apenas alvos convenientes. Para você ver que consciência política faz com que as pessoas odeiem outras pessoas, né? É assim, Thaís, eu acho que há um retrocesso mesmo. E esse retrocesso é no sentido de que a humanidade sempre odiou outras tribos. A ideia de que a gente aceita facilmente opiniões diferentes das nossas é uma mentira. Pega bem vender isso, porque você fica bem na fita. Mas a verdade dos fatos é que as relações sociais, elas sempre são muito violentas. Se você entra em conflito com grupos com muito poder, seguramente eles vão tentar te destruir, certo? Não vão parar e dizer, não, mas fulana está falando tal coisa, talvez há algo de verdade no que ela está dizendo. Acreditar que as pessoas são normalmente capazes de fazer isso é mais ou menos como acreditar que as crianças vêm da cegonha. Esquerda contra direita. Vermelho contra verde e amarelo. A polarização não é um erro, é uma estratégia. Dividindo o povo, o sistema se mantém intacto. Enquanto as pessoas se odeiam por ideologias, os mesmos de sempre continuam mandando. O verdadeiro inimigo não é quem pensa diferente, é quem se beneficia dessa guerra. O caos político é a cortina de fumaça perfeita para esconder o saque constante do país. Acredito que falar as coisas para as pessoas entenderem o que estão acontecendo é o primeiro passo e é a única coisa que eu enxergo como talvez caminhar para uma solução, entendeu? Agora, eu não consigo enxergar uma solução para esse problema. A única não tem. É porque o mundo já é uma grande ditadura mundial, certo? Econômica. O capitalismo, as grandes empresas já se uniram aos estados.
no mundo todo. Mas há uma margem ali a ser negociada, porque tudo é aquele negócio. Mas você nunca vai tirar eles do poder, entendeu? Tudo bem, mas se a gente saber aprender a jogar o jogo. O que eles precisam é que nós aceitemos a programação mental do sistema. Concordo. Tipo, porque... Que o Estado é seu pai, que o Estado vai te dar tudo, que você não precisa empreender, que você não precisa ganhar, que você não precisa progredir, que você não precisa exigir que aquilo que eu dou retorne em, como a gente falou, infraestrutura e tudo mais. Porque se a gente tiver infraestrutura, se a gente tiver desburocratização, se a gente tiver menos corrupção, se o Estado for menor, menos servidores e mais o dinheiro ficando com o povo e não com o político, a coisa se desenvolve. O sistema político brasileiro é construído para se proteger. Burocracia, privilégios e leis complexas garantem que nada mude de verdade. Mesmo os que entram com boas intenções acabam engolidos pela máquina. Quem tenta lutar contra o sistema descobre rapidamente que a política não é feita para o povo. É feita para os políticos, e quem não joga o jogo é eliminado. Porque o presidente da República, na prática, quem realmente faz mais gestão mesmo é o prefeito. O presidente da República, ele é mais político do que gestor. Porque a gestão do dia a dia é muita coisa de gestão do dia a dia. Quem faz são os outros caras. Ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil. Na Casa Civil ainda tem uma função que o presidente exerce, que é de articulação política. E articulação em acordos internacionais, o presidente da República que se reúne com todos os líderes mundiais. Então, assim, ele dá a diretriz, olha, o governo, nós temos esses ministérios, beleza, vamos fazer uma reunião com os ministros. Quais propostas os ministros têm? Quais são as prioridades dos ministérios? Beleza, eu ouvi as prioridades dos ministérios. Essa e essa vão ser as minhas prioridades, eu vou conversar com o Congresso e a gente vai fazer avançar essas pautas. É um papel mais político do que de gestão. Você tem razão. Nos dizem que o poder está nas mãos do povo, mas no fundo o povo apenas escolhe quem vai decidir por ele. Uma democracia verdadeira exige consciência, informação e memória. 3 coisas que o sistema faz de tudo para enfraquecer. O voto é um direito, mas também uma distração quando as opções são as mesmas com cores diferentes. A democracia é o palco, o poder está nos bastidores. De direita, aí ele não consegue ouvir o nome do Lula. Ele fica agoniado, fica se sentindo mal, porque tá ouvindo o nome do Lula. O cara é de esquerda, não consegue ouvir o nome do Bolsonaro, porque, não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é ruim, o Bolsonaro é genocida, é isso e aquilo. Ou seja, tudo que ele escuta, ele reage emotivamente. Tudo que ele faz é reativo. O ser humano reativo, ele perdeu a capacidade de raciocinar. Em cada crise, protesto ou escândalo, há um roteiro pronto. O povo reage, mas raramente age. É levado por emoções fabricadas, discursos preparados e líderes que nascem do marketing, não da verdade. Enquanto a população luta entre si, os donos do jogo seguem intocáveis. É o truque mais antigo do poder, fazer o oprimido defender o opressor. Mas há uma saída. O verdadeiro poder nasce quando o povo entende o jogo. Quando para de ser plateia e se torna protagonista. A mudança não virá dos palanques, mas da consciência coletiva. Um país desperta quando percebe que política não é torcida, é responsabilidade. E o dia em que o povo entender isso, o teatro acaba. A política é o maior teatro do Brasil, mas o roteiro pode ser reescrito. Enquanto formos plateia, nada muda. Mas o dia em que o povo subir ao palco, o espetáculo do poder vai acabar. O Brasil tem jeito? Depende do qual o conceito de jeito, né? Tem salvação Brasil politicamente? Instituições... Para investir aqui, para aplicar o meu dinheiro aqui no Brasil? O que você acha? Já foi demonstrado há mais de 70 anos por uma matéria chamada Public Choice Theory, que em ditaduras de exceção, onde a aplicação da lei não é a regra, é uma exceção, tem 2 alternativas. Além da submissão total, existe votar com os pés ou com armas. Em um lugar que... Em Cuba tem jeito? A eleição vai mudar alguma coisa em Cuba? A eleição vai mudar alguma coisa na Venezuela? A eleição vai mudar alguma coisa na China? A eleição vai mudar alguma coisa na Coreia do Norte? Qual é o nosso modelo, né?